Boa noite a todos. Vamos então para a nossa segunda parte do nosso curso de ética profissional, seguindo aí a nossa bibliografia. Espero que todos estejam bem. Capítulo 4 do nosso livro. Normalmente eu costumo falar que vai ser uma aula rápida. Eu estava revendo essa apresentação antes da gente começar aqui, e ela tem pouquíssimos slides, acho que uns 10. E sempre que eu falei que ia ser rápido, acabou não sendo, porque acaba entrando numa discussão ou outra. E só que eu acho que hoje vai ser, eu não sei, estou com essa sensação. De qualquer forma, eu coloquei 2 vídeos para a gente ver, e eles são bem pequenos, né? O primeiro tem menos de 4 minutos, e o segundo tem menos de 3 minutos. Então, eu vou intercalar os vídeos com os slides. Espero que a conexão aí com o YouTube funcione bem. Vamos lá. Então, fazendo a referência ao nosso programa, indicado pelo livro, galera chegando aí, nós temos esses primeiros 7 itens do livro, né, a introdução, mais 6 capítulos. A gente acabou de ter a P1, acho que foi tranquilo, como eu tinha falado. E começando agora com os capítulos 4, 5 e 6, que é a segunda parte do livro que eu resolvi fazer para fazer P1 e P2. Então, são menos capítulos, né? São só 3, o que nos leva a raciocinar o seguinte. Então, a gente tem hoje, quinta-feira, a gente poderia falar que provavelmente vai acontecer, a menos que tenha algum problema, no capítulo 5, e terça-feira que vem, capítulo 6, já podendo estar em condições de fazer a P2, por exemplo, já na próxima quinta-feira. Tá? Eu acho um pouco prematuro. Eu devo pedir, pelo menos, para ser na outra semana, porque eu queria dar uma... Eu tenho um questionário que vocês responderam, que eu queria tabular e conversar sobre eles. São algumas observações interessantes que a gente vê com as próprias respostas da turma, algumas variáveis que a gente vê aqui nesse livro funcionando na prática com relação às respostas da turma e também juntando a resposta da turma com as respostas que eu já tenho acumuladas. Mas, de qualquer forma, eu tenho a impressão que a gente, em agosto, termina o curso, com certeza. É bem pouco provável a gente não ter terminado o curso até dia 27 de agosto. E isso, obviamente, para quem terá feito as 2 provas, não tiver nenhum problema. Né? E aí, nessa parte, depois que a gente encerra, fica sempre um ou outro que tem algum problema, aí trabalho atrasado, alguma coisa assim. Então, essa é a minha previsão. A gente vai ter a semana, mais a outra, e talvez a outra a gente já teria condições de fazer a P2, eu acho. Tá bom? Bom, então, só revisando aqui algumas coisas, esse programa, ele é mais ou menos montado, o livro é mais ou menos feito no sentido de sair de um estudo de ética bem genérico, passando por um tipo de ética, digamos assim, do trabalho de um modo geral, indo na direção de ética profissional, e aí nessa ida para a ética profissional, ainda também de um modo geral,
sempre que possível, fazendo uma aproximação para o trabalho da contabilidade. Mas eu diria que esse livro tem muito de itens genéricos que a gente poderia aplicar sobre ética profissional em qualquer profissão. Okay? Então, às vezes, ele cita alguns pontos que ele já deixou claro lá no início, né, como esse aqui. Então, ele faz de novo menção sobre ética como um assunto importante no primeiro mundo. E, assim, o que eu tenho observado em alguns currículos, digamos assim, que eu tenho a oportunidade de ver, algum tipo de apresentação, algum tipo de vídeo, algum tipo de artigo, esse tópico de ética, ele tem sido mencionado muito em ensino fundamental, ensino médio. Então, eu diria que é um tipo de estudo, um tipo de preocupação mundial, né? Então, o Brasil, de uma certa forma, ele está se alinhando com esse tipo de coisa, e aí vem tentando trazer o assunto ética, né, esse tipo de reflexão sobre moral, sobre certo e errado, etc., para a formação das pessoas. Então, algumas motivações para isso seriam essa quantidade absurda de escândalos que vem acontecendo, e é claro que não é só no Brasil, isso é um assunto, como foi dito aí, de ordem mundial, né? Então, em função dessa questão, dessa mídia investigativa, né, de uma determinada mídia que, de uma certa forma, persegue determinadas questões que tem como objetivo, digamos assim, trazer à tona o que se pode se chamar de escândalo aos olhos dessa mídia, né? Então, como isso é muito divulgado, então a exposição dessas questões se torna um objeto de interesse, digamos assim, da sociedade de um modo geral. E aí existe um certo pensamento de que, em função dessa maior visibilidade desses tais escândalos, desses desvios de conduta, o assunto ética deveria ser mais estudado. Alguns autores procuram deixar claro que não é expectativa desses autores, dos teóricos sobre ética, que ensino de ética não necessariamente levará a um bom comportamento. E, assim, a minha opinião é de que isso está correto. Eu não entendo que, após um período desse daqui, a gente, tanto vocês como eu, nós como um sistema, digamos assim, que a gente vá, como consequência disso, ser uma pessoa melhor. Eu até diria que isso seria desejável. Porém, o real objetivo, pelos teóricos, o real objetivo de se estudar ética, de fazer esse esforço, é provocar reflexão, né? Provocar a possibilidade de eu refletir sobre essas questões. Por isso que é muito, muito interessante a gente ter opiniões adversas, né? Seria muito bacana, assim, se eu tivesse uma rede de relacionamento muito boa, que eu pudesse trazer aqui pessoas com posições muito antagônicas em relação a alguns temas, né? Então, determinado item, por exemplo, aborto, né? Então, poderia trazer uma pessoa que defende o aborto e outra que ataca o aborto, e a gente observar esse embate teórico, digamos assim. Isso, eu acredito que traria um enriquecimento muito grande. E aí sim, nesse sentido, que seria a, a ideia de ter a consequência, né, o ganho de se estudar ética. Quer dizer, eu poderia ter a oportunidade de me dirigir para um dos dois pontos, né? Eu concordo mais com A e vou recusar um pouco o que B está falando, ou vice-versa. Como também, tendo um determinado posicionamento, eu tenho a oportunidade de ouvir o que o cara, a outra pessoa está falando. Então, isso enriquece demais.
Eu tive uma oportunidade, como eu já disse aqui, eu servi no Corpo de Bombeiros lá do estado de Goiás, morei na cidade de Goiânia por 2 anos, e lá eu já tinha feito a minha matrícula aqui na UFRJ. Quando eu fui para lá, não tinha o curso de Ciências Contábeis na Federal de Goiás, então eu resolvi estudar inglês. Então, eu estudei letras por 1 ano, e a professora colocou os alunos para numa determinada oportunidade para falar sobre alguma experiência. Poxa, levantou um cara lá, eu devia ter pouco menos de 30 anos, esse rapaz devia ter uns 45, mais ou menos. Então, ele tinha um pouquinho acima da média. Eu já tinha, né, uma média um pouco acima da turma. Eu já tinha uma idade acima da média, ele tinha um pouquinho mais ainda. E ele reportou, ele começou a falar que ele foi uma vez, ele tentou entrar nos Estados Unidos portando drogas, né, para vender. E foi pego e pagou por esse crime lá. Então, eu fiquei muito espantado de ver um colega falar assim, com uma naturalidade, sobre isso, e ele não demonstrava nenhum tipo de raiva, rancor, etc. Ele simplesmente queria mostrar a experiência dele. Eu achei que ele foi muito bravo com isso. E acho que a experiência foi muito rica para a turma, porque a gente pôde observar os motivos, né? Como ele lidou com isso, como esse tipo de situação fez com que ele aprendesse determinadas coisas sobre a vida. Então, a gente vê uma outra pessoa falar sobre um determinado assunto, por mais estranho que possa parecer, se realmente eu tiver assim na vibe de prestar atenção, pode ser que eu aprenda algumas coisas interessantes. Então, a ideia aqui seria essa, né? Eu selecionei hoje 2 vídeos, o segundo eu tenho quase certeza que vocês conhecem, né? Mas não deixa de ser interessante a gente observar. Quem sabe, assistindo a um vídeo desse, eu possa pensar de uma maneira diferente. Então, esse realmente seria o objetivo, né? Vamos mexer mais ou menos com as nossas bases, com os conceitos que a gente tem, para ver se a gente muda um pouquinho de ideia ou aceita mais outros tipos de ideia. Bom, então, esses tais escândalos, né, eles são o grande motor desse interesse pelo estudo da ética. E o grande responsável por esse tipo de coisa, por essa exposição, ou a grande responsável, né, é a mídia investigativa. Alguns, inclusive, costumam dizer que não gostam muito dessa ideia de mídia investigativa, né? Eu estou assistindo a uma série no Netflix, quer dizer, assistindo assim que eu digo, quando eu vou dormir eu ponho lá para ver, para dormir, então eu fico vendo várias vezes o mesmo episódio do Lupin, né? Uma série francesa, muito, muito, muito interessante, né? E aí lá tem uma repórter que ela tem essa característica, ela acaba até tendo não vou falar não, porque eu vou estragar a surpresa para quem quiser ver. É bem interessante, né? Assim, a meu ver, superficialmente pelo menos, seria um trabalho bem interessante que essa repórter fez para descortinar, digamos assim, algumas coisas erradas que uma determinada pessoa fez. Mas, assim, eu não tenho assim plena confiança em imprensa de que esse tipo de trabalho é normalmente um trabalho pró-sociedade. Normalmente eu sou levado a pensar que normalmente é um trabalho enviesado e pode até ter algum tipo de intenção social para o bem, alguma coisa assim, mas normalmente tem um ou outro interesse por trás. Né? É o que eu acho. Mas não estou descartando, não. Eu acho que é importante esse trabalho. E, obviamente, é o nosso julgamento que acaba valendo. Né? Então, a existência desses escândalos na esfera privada, na esfera pública, em diversos países pelo mundo, obviamente, isso não é uma questão exclusiva do Brasil, isso acaba atiçando aí esse interesse por esse tipo de estudo. Então, a minha sugestão, o meu desejo, digamos assim, é que quando a gente se despedir lá no final do semestre, essa sementinha quer dizer, que a gente possa colocar uma semente dessa provocação, né? A gente passar aí por essas situações que a gente aborda aqui de uma maneira um pouco diferente. Esse é o objetivo, essa reflexão.
Então, ética empresarial, grandes debates, reflexões sobre costumes vigentes nas empresas. Como eu disse, lá o livro ele sai de uma parte individual, né, para indo em direção a questões empresariais. Empresas têm muito a ganhar quando institucionalizam valores que tenham sido previamente negociados. Se não me engano, já é agora esse vídeo que ele é bem assim pontual nessa questão de ética empresarial, né, relacionamento entre colegas, comportamento dentro das empresas. Esse vídeo tem 3 minutos e pouquinho, eu coloco que é 4 minutos, né, sendo conservador, um pouquinho menos. E o vídeo não é muito exatamente sobre isso aqui, não, mas esses valores institucionais, quando percebidos pela sociedade, né, fazem com que a nossa visão em relação àquela organização ela tenha uma boa percepção, digamos assim, né? Acho que eu já citei aqui, o CRC, onde eu sou conselheiro, ele promove um prêmio anual, que inclusive, se não me engano, não sei se é hoje ou amanhã, eles estão fazendo a reunião para começar os trabalhos para a distribuição do prêmio desse ano, 2021. O CRC tem a ideia de premiar algumas empresas socioeconomicamente responsáveis, digamos assim, para que essa impressão dessa entidade perante a sociedade seja a melhor possível, né? A empresa poderia, digamos assim, ostentar uma determinada reputação em função de ter passado por um determinado crivo que não é tão simples assim, que o CRC avalia e concede essa qualificação, digamos assim, de empresa socialmente responsável. Então, vamos ver aí, acho que é um vídeo de uma universidade federal, não lembro se é Rondônia, Roraima, alguma coisa assim, e vamos ver o que o professor fala lá. E aí, pessoal, tudo bem? Sabemos que as empresas são feitas de pessoas para pessoas e todo sucesso depende diretamente do bom relacionamento entre os colaboradores. E olha só, vou passar uma dica, hein? É muito importante que haja uma interação entre todos, ou seja, gestores, colaboradores, fornecedores, clientes e também a sociedade. Mas tudo tem que ser baseado em princípios éticos para garantir o respeito e, claro, a confiança entre todos. A ética empresarial envolve os valores de uma empresa e seus princípios morais dentro da sociedade. Você sabia? Esse conceito é fundamental para uma organização que pretende construir uma boa imagem perante seus clientes internos e externos e também os parceiros e concorrentes. E nesse sentido, uma empresa ética é aquela que pratica os preceitos coletivos e se preocupa com as demandas da população, tendo sua conduta orientada pela responsabilidade social e ambiental. É muito importante prezar pela ética empresarial, independentemente do porte da empresa e do setor, seja público ou privado. A empresa, ao demonstrar que é uma organização transparente, será reconhecida por todos pela sua credibilidade e responsabilidade. Essa postura ajudará a empresa a ser apontada como referência no mercado, atraindo novos clientes, investidores e ótimos profissionais. Então, o que seria a ética profissional? Tudo está associado a um conjunto de condições éticos e morais que guiam as atitudes e ações de colaboradores e definem os princípios em que devem traçar sua conduta durante o exercício da profissão. Ter uma postura ética como profissional é cumprir as suas obrigações de acordo com as regras determinadas pelo seu grupo de trabalho. Cada categoria profissional tem seu próprio código de ética, um conjunto de normas elaboradas pelos conselhos que representam e fiscalizam cada área de atuação. E você sabia que para receber o diploma, o recém-formado ele precisa fazer um juramento com todas as normas e leis que precisará cumprir durante toda a sua carreira? O mercado está mudando muito e com isso, as empresas de boa conduta no mercado
virar o referência e assim consegue agregar o valor à sua marca e imagem, ganhando maior credibilidade. Já os profissionais que têm uma conduta ética acaba se destacando porque ajuda a construir um bom relacionamento interpessoal, ou seja, clima agradável no ambiente de trabalho. Outra situação que é importante para esse convívio saudável é assumir os seus erros e também saber ter uma postura flexível, tolerante e humilde com os colegas. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, desejando a vocês bons estudos. A gente se vê na próxima. Ok. Então, eu procurei esse vídeo, ele é rapidinho, acho que deu para a gente ter uma ideia interessante, né? Porque o capítulo fala muito sobre valores, né? E a gente viu aí o professor falando sobre a relação do valor com a boa imagem. Então, ele chamou, né, a organização acaba sendo uma referência. Por quê? A percepção nossa, né, enquanto cidadãos, digamos assim, em relação a essa empresa, tem aí essas duas palavras que eu coloquei aqui, né? A gente percebe um valor dessa empresa dentro da sociedade e é possível, é provável que os trabalhadores que lá estão tenham orgulho de trabalhar lá, né? Então, isso é bem interessante. Ele citou também sobre algum conjunto de regras, né? Citou o código de ética. Em algum ponto aqui a gente toca nesse assunto, código de, a classe contábil tem o código de ética do contador, né? E, vez por outra, algumas dessas regras, o próprio CRC, através do CFC, digamos assim, ou melhor, o CFC através dos CRCs, fazem algum tipo de revisão. Então, o próprio Código de Ética esteve em revisão há alguns anos atrás, e é sempre interessante como profissionais, a gente, em algumas oportunidades como essa, a gente fazer uma revisão ali para saber o que eu poderia sugerir de alteração, né? Mas, assim, o que eu tenho acompanhado, eu tenho feito, eu tenho providenciado algumas atividades nesse sentido, lá na parte onde eu presto meu serviço no conselho, e o índice de comparecimento dos profissionais para esse tipo de atividade é muito incomum. Então, a gente não tem muito a mania, não, a característica, né, de participar ativamente dessas revisões. Tá bom? E o código de ética é interessante porque é como se fosse a gente poderia fazer uma experiência social interessante, que seria elaborar ou tentar elaborar um código de ética, um código de conduta para as aulas. Isso funcionaria melhor se fosse presencial. Então, assim, professor e alunos poderiam combinar como seria o semestre. E podia rolar de tudo ali, avaliação, falta, nota, qualquer tipo de problema que pudesse estar relacionado à falta de respeito, por exemplo, que a ética normalmente é um tipo de aula onde a pessoa é estimulada a falar do jeito que quiser, então não pode ter muita restrição para isso. Então, é uma experiência muito interessante, né? A gente reunir um grupo de pessoas para que esse grupo delibere sobre a conduta durante um determinado espaço, dentro de um determinado espaço, durante um determinado tempo. Então, mais ou menos é isso, um videozinho rápido, lá do Instituto Federal de Rondônia. Bom, ética profissional, assunto importante nos jornais acadêmicos e populares. Ele está fazendo referência aqui que, com base nessa mídia investigativa que foi falado na lâmina anterior, né, essa mídia investigativa, através das reportagens que ela traz à tona, não só provoca esse murmurinho, digamos, esse tititi na mídia, ele chama de jornais, né, nas maneiras de reportar não acadêmicas, né, revistas, jornais, etc., até a própria televisão,
como também estimula acadêmicos já com uma rigidez de escrita científica um pouco mais elaborada nesse sentido, né? Tem todo um rigor acadêmico para seguir. Então, também influenciado por esse tipo de notícia, os acadêmicos têm muito interesse em praticar esse tipo de escrita. Uma pena, digamos assim, esse assunto ética profissional, ele não é muito badalado, né? Não tem muitos alunos assim interessados em fazer monografia nesse sentido. Alguns me procuram em função de eu ser professor da disciplina, o que eu fico muito contente quando esse tipo de coisa acontece, né? E às vezes fica até um pouco difícil de tentar encontrar um assunto, porque não é um assunto assim muito onde a gente tenha muito trânsito, né, para ter ideias, como é o caso de finanças pessoais, por exemplo, ou contabilidade de custos, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas, cara, eu acho que se a gente parar um pouquinho, a gente e olhar principalmente por essas reportagens aí que foram citadas na lâmina anterior, deve ter muita coisa interessante sobre a qual a gente poderia falar. Então, o grande lance vai ser como que a gente enquadraria uma determinada percepção disso daí no, com uma roupagem de um discurso acadêmico, né? Então, tem uma monografia que está em andamento com a Ana Beatriz, se não me engano é o nome dela, uma aluna que não é desse período. A gente está tentando entrar numa base de dados lá do Conselho, mesmo que superficialmente, e tentar investigar algumas punições éticas, que o Conselho deve ter lá uma estatística sobre isso, e tentar identificar variáveis que possam estabelecer algumas correlações entre a categoria, por exemplo, se é técnico em contabilidade ou se é contador, a idade, a nível de renda, a tipo de município onde o profissional está, se é mais para a capital ou se é mais para o interior, esse tipo de coisa, para saber mais ou menos qual seria o perfil do profissional que comete desvios de conduta, digamos assim, e que são objetos de enquadramento de processos disciplinares por parte do Conselho. Então, assim, realmente eu não conheço um trabalho com esse tipo de roupagem. Seria, assim, a meu ver, algo bem inovador, né? Mas, assim, raríssimas as pessoas que têm esse tipo de iniciativa. E eu acho que é um assunto tão interessante que poderia ter mais gente interessada por isso. Ética empresarial, moralidade nos setores público e privado. Eu acho que essa divisão também nos levaria a pensar bastante sobre possíveis objetos de estudo, né? Questões específicas do setor público, questões específicas do setor privado. Quando a gente fala de digamos assim, desperdício do dinheiro público, né? Tem determinadas coisas que a gente tem visto na mídia ultimamente que, dependendo do enquadramento político que a pessoa que está falando tem, ela enquadra determinadas coisas do executivo, legislativo e judiciário como desperdício do serviço público, do dinheiro público, e aí você muda um pouco o ponto de vista, outras coisas bem diferentes, aquelas já são aceitáveis, mas essas outras aqui, essas é que são o desperdício, esse gasto aqui deveria ser feito e tal. Então é bem interessante a gente ter ideia de como esse nosso posicionamento político, nosso posicionamento em termos de valores que a gente possa ter, ele vai divergir bastante no nosso enquadramento do que seria esse desperdício. A gente vai achar, logicamente, que o uso do dinheiro público para algo que eu não vejo valor em se fazer, eu vou achar que é um desperdício público, de repente o outro não vai achar. Esse tipo de consideração para com a outra opinião é que eu acho que é interessante. E aqui, nesse espaço de tentativa de estudo sobre ética, isso é muito importante, né? Não tem porquê a gente classificar como positivo apenas um ponto de vista, ignorando o outro, né? E aí é muito importante também a gente ter muita cautela quando alguma aproximação de uma questão mais ideológica, digamos assim, que a gente for omitir algum tipo de opinião, a gente deixar bem claro, olha, na minha opinião, por causa disso e disso, eu tenho tal opinião em relação a esse tipo de coisa, em relação àquela outra e tudo mais, né?
E isso é bem interessante mesmo. Desconexão entre práticas corporativas e o que se espera dos negócios pela sociedade atual. Alguns enquadramentos sobre o estudo teórico sobre ética, né, eles dizem muito isso. A gente ser um profissional ético em nível tal que equivalha à minha expectativa de quando eu vou para a sociedade para consumir um outro serviço que eu esteja pagando. Então, se a minha missão na sociedade é entregar um serviço contábil, que ele esteja à altura de quando, por exemplo, eu for a um atendimento de odontológico, né, um atendimento com um dentista, um atendimento com um médico, uma loja qualquer onde eu entre para comprar alguma coisa, eu espero que a pessoa tenha um determinado comportamento e que se aproxime do que eu tento apresentar também quando eu faço o meu trabalho. Né? Então, seria um pouco desconexo, como ele está falando aqui, né? Eu apresentar um trabalho meia bomba, tanto faz, e querer que o trabalho que eu compre, que eu receba, seja do mais alto nível. Então, é bem interessante isso, né? Eu vou procurar ser o mais ético possível e vou ter a expectativa também que as pessoas sejam comigo. A sociedade vem tornando-se mais cautelosa em suas relações com o mundo corporativo. Essa cobrança tem sido muito grande. Né? Existe por exemplo, empresas como a Vale, por exemplo, que tem algum tipo de desastre ambiental, né? Existe uma percepção muito severa ainda, eu ouço algumas pessoas falando sobre esse tipo de evento. Então, uma expectativa muito interessante sobre determinadas empresas, nesse caso que eu estou falando da Vale, né? Já que aconteceu isso, né? Quais serão as ações que a Vale vai tomar para resolver os danos? O que a Vale poderia ter feito para não ter causado esse tipo de desastre, esse tipo de coisa? Então, esse olhar aqui da sociedade, ele vem sendo... E essa, obviamente, é uma expectativa interessante, uma expectativa que vai ficando mais refinada ao longo do tempo, uma vez que essas notícias vêm muito, afloram muito, digamos assim, através das mídias. Né? Então, essas reportagens investigativas, digamos assim, elas têm essa capacidade de provocar em nós essa percepção, digamos assim. Então, nós, enquanto sociedade, nós temos esse olhar cada vez mais crítico ao longo do tempo, em função dessas coisas todas, com esse mundo corporativo. Então, comportamento ético esperado e exigido pela sociedade. Então, eu como indivíduo, ou eu mais eu, que é você, nós, os nossos eus, né, formando a sociedade, nós temos essa expectativa de que as organizações se comportem de maneira ética. Né? Eu prefiro pensar que a receita que aquela entidade tem, que ela extrai da sociedade através do seu trabalho, que ela transforme isso em um lucro ético, digamos assim. A gente já teve um papo sobre isso, né? Tá aqui até. A nossa ideia é que, quer dizer, a nossa expectativa é de que esse lucro seja o mais ético possível. E eu lembro uma vez, olha, isso tem muito tempo, eu estava no mestrado ainda, um professor que veio lá da USP para fazer uma palestra aqui no Rio, eu estava participando, e o assunto nem era sobre ética, era sobre contabilidade gerencial, mas ele destacou uma coisa interessante: o gestor ele tinha a oportunidade, a chance de optar por compras, digamos, pelo menos dois tipos de compras diferentes, onde numa ele faz todo o processo normal, onde se tem a expectativa de que vai ter uma nota fiscal e, consequentemente, aquela parte de tributação, etc., tornando a compra um pouco mais cara do que uma compra sem nota fiscal. E aí, economicamente, para a empresa, seria interessante
economicamente apenas, isolando essa questão ética, né, que ela fizesse a compra sem nota, porque isso iria acabar fazendo com que o custo das vendas fosse mais baixo, no caso de ser um imposto não recuperável, né, obviamente. Então, o professor deixou muito claro que, embora ele estivesse falando de uma gestão econômica, até esse era o nome do sistema, né, GECOM, gestão econômica, que essa decisão do gestor ela não poderia ser estritamente em função do lucro, mas pegando o que ele falou e transportando aqui agora para nosso papo, né, ele deixou bem claro que o lucro precisava ter esse componente ético, e aí, no caso dele expor naquele momento, era um lucro que não era tão vigoroso como na outra oportunidade, porém, a organização ela se sentia melhor assim, de usar todo o processo de nota fiscal, etc. Eu nem sei dizer também qual seria a aplicabilidade desse tipo de exemplo no mundo de hoje. Eu não sou um contador que tem o meu pé no mercado, então eu não saberia dizer assim até que ponto o que ele falou se aplica a tantos por cento das operações, de um modo geral, nas empresas, né? Mas, estando no nível que esteja, é uma decisão que a gente pode tomar, né? Então, o lucro ético, o lucro moralmente aceitável, isso acaba impactando na imagem ética da empresa. Ética empresarial, padrões morais dos negócios. Então, o livro a gente vê que ele vai caminhando, né, do relacionamento inter-indivíduos para o relacionamento indivíduo-entidade e entidade-sociedade. Então, os padrões morais do negócio, né, tem a ver com o que a gente tem de expectativa, que foi falado aqui em cima. Preocupação com julgamentos morais envolvidos em uma decisão. Bom, julgamentos morais, lembra? A diferença entre moral e ética, né? Então, o julgamento em si sobre uma questão moral, isso aqui é ética, na visão desses autores que a gente falou lá mais no início das aulas. O que é certo, errado, bom ou mal? Então, essa questão de moral é bem pautada aqui nisso daqui, certo, errado, bom ou mal, etc. Então, o julgamento é que é a ética que a gente tenta estudar e que é a expectativa desses teóricos sobre os quais eu falei, né? A ideia é que a gente tenha um padrão de julgamento diferente, não necessariamente melhor. Não se tem a expectativa de que a gente vai ficar, eu vou assistir a aula de ética, eu vou participar de um treinamento, eu vou fazer coisas certas em maior nível, ou vou aprender a ser uma pessoa boa. Não, eu vou ter, provavelmente, uma possibilidade, uma probabilidade maior de, através desses julgamentos, está aí o nome do livro, né, processo decisório ético, que, assim, em se fazendo algo eticamente reprovável, que eu tenha uma consciência sobre isso mais vigorosa, mais intensa. Devemos estudar a moral vigente nas empresas capitalistas contemporâneas. Então, moral vigente, a gente chegou a tocar nesse assunto também, né? As organizações têm enquadramentos, não, mas maneiras de se comportar diferente. Fiz referência a mim, né, como professor. Eu tenho um jeitão de um professor mediano, eu tenho um jeitão de um ex-militar, eu tenho um jeitão de uma pessoa que já está aí 50 anos, indo para 60 anos de idade. Então, essa moral vigente, ela acaba sendo, digamos assim, proliferada, ela acaba sendo distribuída entre as pessoas e a gente acaba tendo um modo de comportamento muito parecido, né? Pertencendo ali à mesma organização. Então, é importante o papel dos indivíduos em suas decisões. Quando a gente começa a falar de decisões, o livro é muito... Ele é muito tendencioso não, mas ele é mais ou menos direcionado, porque ele sabe que, de alguma forma, a maioria de vocês vai ocupar
cargo gerencial, né? Então, é muito importante ter esse tipo de ideia na cabeça, porque o que a gente vai fazer ou deixar de fazer, a maneira como a gente vai decidir, vai impactar em funcionários, em famílias de funcionários, etc. Então, a importância da gente ter o valor, né, o motivo aí do nosso capítulo, para esse processo decisório, ele acaba sendo uma expectativa de quem lida com a gente. Isso considerando a gente estando dentro da empresa, né, mas também a sociedade em relação aos dirigentes daquela organização, a diretoria, etc. Fatores individuais são importantes na avaliação de resolução de questões éticas. Se não me engano, não sei se é o 6 ou o 7, ele faz essas divisões, né, do que seria inerente a você como pessoa e do que seria inerente à sociedade de um modo geral, onde a gente nasceu, quando a gente nasceu, que tipo de religião a gente faz parte, esse tipo de coisa. Então, esses fatores individuais, uma amostra bem pequenininha disso, naquele questionário que vocês responderam, a gente vai ter uma ideia lá de quando muda a idade, quando muda o bairro onde a gente mora, quando muda o nível de renda que a gente está, quando muda de sexo, de feminino para masculino, a gente vê que as respostas dão um saltozinho, né? E, por exemplo, uma das turmas aí, as pessoas que moravam fora do Rio de Janeiro, elas tinham uma autopercepção ética maior, né, do que quem morava aqui na capital. Então, a gente vê que o fato de eu morar num lugar ou no outro, então isso acaba impactando nessa avaliação, né? E, basicamente, aqui que estão os estudos de ética, né? Quais seriam esses fatores? Quais seriam essas variáveis? E aí, se você tiver algum dia gerindo alguma questão ética, comportamental numa empresa, alguma coisa assim, você pode ser responsável por esse tipo de treinamento, por exemplo, né? E o teu gestor lá, ele pode perguntar para você que tipo de característica individual a gente tem que ter mais cuidado aqui dentro. E aí, quando você faz um estudo, uma avaliação ética de uma determinada organização, quando esses fatores individuais eles apontam, eu vi uma vez uma pesquisadora falando, né, um caroço no discurso, né, ou seja, num determinado ponto onde salta algum tipo de variável, digamos assim, então ali deveria ter um ponto de controle. Então, por exemplo, se você percebe que a maioria das pessoas que estão acima de 15 anos numa determinada organização tem uma tendência a cometer tal desvio XYZ. Então, como gestor de ética daquela organização, você poderia usar essa informação para não deixar com que aquele tipo de perfil trabalhe naquele tipo de serviço mais vulnerável, tá? Então, por isso que esses fatores individuais eles são muito interessantes e, na minha opinião, acabam assim dando ideias interessantes sobre trabalhos, artigos, monografias, etc. E aí, como eu estou falando, né? Então, isso tudo são muitas pesquisas. Primazia de fatores organizacionais na determinação de decisões éticas no local de trabalho. Então, embora essas questões individuais sejam interessantes, né, as pesquisas estão muito ligadas a fatores organizacionais. Bom, o mainstream, né, ou para onde as pesquisas mais estão indo. Elas, embora estejam indo mais para essa parte organizacional, o autor aqui está deixando mais ou menos claro que essas questões individuais seriam mais relevantes, digamos assim. Eu até acho que sim, também. Através da socialização, os indivíduos desenvolvem seus próprios padrões éticos de comportamento. Então, lembra que eu falei, eu sou um professor, então eu vendo os outros professores se comportarem, no comportamento deles, é óbvio que me afeta. Então,
Se eu acho bacana quando um professor fala daquele jeito lá, mais metido a sabedor das coisas, tudo, é o Deus do mundo, não sei o que tal, pô, achei aquilo bacana, então eu vou me aproximar daquilo, né? Então, na época do Exército, eu lembro também que tinham alguns oficiais que eu me espelhava mais deles, na forma como eles trabalhavam, na forma como eles davam ordens, na forma como eles se dirigiam aos superiores, etc. Então, essa socialização, ela tem muito impacto, né? E que acabam sendo até isso que ele falou aqui, ó, esses fatores organizacionais, né? Porque isso vai provocar essa mistureba de gente aqui dentro de um mesmo ambiente, incluindo as decisões sobre ações certas ou erradas. Então, essa socialização, ela contamina, digamos assim, não necessariamente no mau sentido, mas se você tem pessoas com valores éticos, né, o nosso tema central aqui, radiantes, né, assim, exuberantes, então você acaba se contaminando com aquilo. Provavelmente você vai ser uma pessoa que exale esses valores, digamos. Então, há a incorporação de modelos familiares, de amigos, de educação formal, religião, da filosofia e de outras situações vivenciadas em função dessa mistureba. Eu lembro, vocês devem conhecer o conjunto U2, né? O Bono Vox, que é o leading vocal do Bono, fazendo referência aos shows aqui no Brasil. Essa galera, quando vem aqui, vê essa multidão de brasileiros nos shows, né? Eles falam muito, é muito empolgante estar lá no palco e ver essa galera toda misturada. E ele usou um verbo, eu nem sei direito como é, mas eu acho que está muito associado a isso. Ele falou que ele gosta de ver os brasileiros, né, crush each other, né? Eles se entrelaçam muito, se esbarram muito, e está tudo certo, é isso aí mesmo e tal. Então, isso acaba sendo essa mega socialização que acaba acontecendo por ocasião desses shows, né? Mega lotados, aquela coisa toda. Então, isso é algo que, para ele ter falado isso sobre um público aqui do Brasil, e alguns conjuntos fazem esse tipo de referência, essa multidão apaixonada, né, dos brasileiros assistindo a esses shows aí todos. Isso empolgou muito ele, porque ele ficou fascinado com essa questão, né, dessa misturada toda. Então, ali naquele pequeno sistema daquelas pessoas ali assistindo a esse show, de uma certa forma, é uma projeção, digamos assim, do que ele está falando aqui. Então, eu vou trabalhar no mercado financeiro, eu vou estar com o meu comportamento muito próximo dessas pessoas, né? Eu vou para o serviço religioso, provavelmente, eu vou ter um comportamento muito próximo disso. Isso acaba acontecendo não só por essas questões individuais aqui, que a gente falou no slide anterior, como também por essa socialização que está sendo mostrada aqui no desenho. Então, nossas opções éticas dependem do grupo de que participamos. Esse grupo que é responsável por essa socialização, né? Que ele dá alguns exemplos, né? Família, amigos, educação, religião, filosofia e tudo mais. Bom, então vem o segundo vídeo. Ele provavelmente é de conhecimento de vocês. Ele, assim, eu vi o vídeo ainda agora para poder colocar e incluir ele aqui, e é possível que a gente possa perceber que ele ataca gerações mais jovens, né? Não é essa a minha intenção, não. Mas, sendo da geração mais jovem ou não, tem lá um instrumento que a maioria das pessoas está usando ali, é um desenho animado, a maioria das pessoas está usando, e que tem como consequência, tenho certeza, um tipo de comportamento que provavelmente a unanimidade de nós vai ter percebido, né? Então, a gente acaba, em função do uso desse equipamento, digamos assim, a gente acaba tendo como consequência uma questão social. O vídeo deixa claro que ela é degradante, né? Mas ela vem em consequência desse nosso uso desses equipamentos, assim, de maneira desmedida, digamos assim. E aí ele fala dessa geração e tal, pode ser encarado como se fossem as pessoas mais novas, mas não necessariamente ele é dirigido para as pessoas mais novas. Sem mais delongas, vamos ver aqui esse daí.
Então, eu queria destacar aqui, né, a gente teve ali aquele personagem dentro do trem, né, querendo ser um cara fortão lá para ajudar lá a menina bonitinha lá na hora que ela estava sentada, o cara falou para ela sair e tudo. Quantas e quantas vezes, pelo menos comigo, acontece, né? Cara, acho que eu tive uma sensação dessa tem 1 ou 2 dias, né? Se eu pudesse ter um poder bem absurdamente grande para poder alterar a realidade de uma determinada forma. Então, isso acontece, né? Quem dera se a gente tivesse esse tipo de poder, mas vamos imaginar também, né? Alguém olhando para a gente, fazendo uma determinada coisa que não nos parece ser ruim, alguém querendo ter um poder daquele tipo contra nós, né? Então, como é que seria isso? É uma coisa bem complexa. Tem aquele exemplo lá do Tinder, né? A pessoa escolhendo lá a pessoa com quem ela queria estar ali, aí aparece aquele cara bonitão, sorrisão, não sei o quê. Então, todos nós queremos, né? Nos relacionar com pessoas bonitas, ricas, gostosas, sexualmente atraentes, etc. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Isso sim faz parte, eu acho que negar isso é mais complicado. Mas eu acho que um primeiro passo seria a gente admitir essas maneiras ruins que existem no nosso modo de agir, né? Tem uma cena que me deixa bem emocionado, até preciso confessar que assim, eu choro à toa, né? Então, você vê aquela menina se jogar lá de cima e tudo, e um monte de gente lá filmando a pessoa, até ela filmando cair, depois fotografa e tal, quer dizer, não existe ali um esforço para a gente tentar impedir isso, ou entender o que está acontecendo, mas filmar e fotografar o pai e a mãe lá com o bebê nascendo, o nenê andando no chão sem nenhum tipo de atenção e as pessoas lá fotografando o evento. Bom, eu tenho que admitir, meu filho nasceu agora, 1 ano e 2 meses, e uma das primeiras coisas que eu fiz foi realmente registrar o momento que ele nasceu e tudo. Então, a gente está muito ligado nisso daí, né?
Bom, mas no meu caso, o registro fotográfico e cinematográfico tem sido uma constante para mim há muito tempo, né? Eu sou fotógrafo e cinegrafista há muito tempo. Eu tenho uma boa parte do meu HD, destinado para isso. Então, realmente acho que isso é muito importante. Mas esse vídeo é muito importante para mim, principalmente, para eu ver até que ponto a gente não está escorregando, digamos assim. Bom, eu espero que tenha sido novidade aí para a maioria de vocês. Que negócio de fotografar comida, eu acho aquilo muito engraçado. Eu não vejo a menor graça de fotografar comida, né? E eu vejo que tem muita gente que chega no restaurante, aí monta lá o prato, arruma assim a batata, a carne, não sei o que tal, fotografa. Eu não vejo muita utilidade nisso, né? Mas, assim, isso está mais ou menos no nosso dia a dia. Uma certa frequência, eu gosto de fazer fotos de algumas coisas, colocar no Instagram, no Facebook, e depois que eu coloco, eu falo, meu Deus, por que eu fiz isso? Né? Isso é muito interessante mesmo. Bom, caminhando aí já para o final, eu acho. Decisões éticas no local de trabalho são guiadas por cultura da organização, acho que a gente já, né, deixou isso bem abordado aí em outras vezes, falei da minha experiência em algumas entidades em que eu trabalhei, né? Então, assim, quantas e quantas vezes eu fui militar do Exército, então o Exército é das forças, talvez seja a mais bruta, digamos assim, né? Eu tive decisões diante da tropa, etc., que hoje em dia eu jamais teria, por ter mais idade, por ter mais consciência de algumas coisas. E eu lembro que eu mesmo jovem, eu contestava muito algumas ordens superiores e tudo. Então, essa parte de cultura organizacional ela é muito interessante. E como eu era um militar da reserva, digamos assim, eu tive exposição à vida militar, mas não tanto, né? Então, eu tinha, sim, um tipo de comportamento um pouco diferente da grande maioria dos que estavam lá para ficar 30 anos servindo no Exército. Então, agora, não deixei de ter, na minha vida, até hoje, inclusive, muita absorção sobre isso. Assim como, meu Deus, daqui a pouco eu já vou me aposentar, eu sou hoje completamente, né, eu me vejo completamente como um professor de uma universidade federal. Então, a UFRJ está muito mais dentro de mim do que o fato de eu ter sido militar. Influência dos colegas, né? Eu lembro que eu falei aqui, eu olhava muito para os meus pares, né, para saber como eles faziam em determinadas situações, isso acaba me influenciando. Gravidade da questão ética, valores, crenças, necessidades, maneiras de ver as coisas, características da situação, pressões institucionais e pessoais. Olha quantas variáveis acabam nos influenciando, né? Aqui veio primeiro aqui, que é o motivo do capítulo, né, os valores. É muito interessante a gente, sabendo uma determinada graduação dentro de um determinado valor que a pessoa dá de atenção, né, de 1 a 10, qual a importância que você dá para o valor tal ou para o valor tal. E aí observar as decisões que essas pessoas tomam, né? Olha aqui outra coisa, necessidade, né? Outro dia eu vi uma coisa que me fez refletir bastante. A ética não se aplica a quem está com fome. A ética não se aplica a quem está com fome. Vamos entender essa fome, né? Não é uma fome de almoço que eu estou atrasado para almoçar, em vez de almoçar meio-dia, eu estou almoçando 4 horas da tarde. Eu estou falando de ficar vários dias sem comer. Necessidade de sono, de saúde, um monte de coisas, né? O que será que isso aqui nos faz decidir de determinadas maneiras? Né? Eu tenho necessidade disso ou daquilo, como é que vai ser o meu processo decisório? É algo que merece uma certa reflexão. Então, mentalidade coletiva, né, isso acaba sendo essas influências aqui, né, da cultura da organização. Fatores individuais, a gente nota que ele às vezes repete, né, algumas coisas. Então,
Cognição, moralidade, idade, sexo, religião, escolaridade são algumas outras variáveis relacionadas ao indivíduo. E, como eu disse, pode ser também que você não ligue muito para observar esses desvios, mas é bem interessante observar quando a gente muda as variáveis e observar os desníveis que existem nas respostas, né? E aí é bem interessante você ver o resultado daquele grupo específico comparado com o grupo todo. Muito, muito interessante. E lembrando que poxa, quantos alunos respondem ali? 30, às vezes 40? É uma amostra bem pequenininha. Então, você imagina, numa amostra grande, como é que a gente não poderia se divertir aí com essas observações sobre o comportamento ético. Então, cultura organizacional e influência dos pares, né? Os pares estão sendo tratados aqui no slide anterior, tá vendo? Junto com os superiores e subordinados. Então, a maneira, né, sei lá, eu nunca tive já tive, mas por uns períodos muito pequenos, né, trabalhar dentro de uma empresa que divide assim por baias, né? Então você senta do lado de uma pessoa, está ali sempre em contato, é óbvio que vai haver algum tipo de interferência, né, entre as pessoas, isso acaba contaminando no bom sentido, né? A gente acaba absorvendo isso daí. Então, comportamento no trabalho, julgamento pelos colegas. Muito do que a gente faz ou deixa de fazer, a gente faz ou deixa de fazer em função do que vão julgar a nosso respeito, né? Isso é muito comum, eu acho até que é razoável, né? Tanto que algo que eticamente, teoricamente, em termos de ética, é bem interessante a gente ter aquele teste do apagar das luzes. Não sei se eu já fiz isso aqui nessa turma, mas quando a gente apaga a luz, ainda tem a luz da tela aqui. Mas se eu pudesse, ou até mesmo quando eu posso mudar essa experiência assim, quando eu apago aqui o meu rosto, né, que eu deixo de aparecer, posso trocar de roupa, eu posso fazer um monte de coisa aqui que ninguém vai estar vendo, tá bom? Aí bom, estou fazendo uma merda qualquer aqui que vocês não estão vendo, tudo bem? Ah, vou abrir a câmera, tudo bem. Aí eu me arrumo, tal, não sei o quê, e volto, né? Então, esse teste é um teste muito interessante, né? Então, o fato de eu estar sendo observado ou não, né, essa observação, esse julgamento do grupo ao qual eu pertenço, ele acaba influenciando muito. Ou não, né? Tem gente que caga para isso. E, por exemplo, eu acho muito estranho uma pessoa com cabelo pintado, por exemplo, né? Assim, cores tipo rosa, vermelho. Eu acho muito estranho. Eu não faria isso, justamente por causa dessa questão aqui. Eu temeria muito um tipo de julgamento nesse sentido, digamos assim. Agora, eu acho bem interessante a pessoa cagando porque os outros estão achando e faz o que quiser com o cabelo, deixa o cabelo do jeito que quiser. Então, às vezes, isso daqui, que é uma coisa importante, é uma coisa relevante, assim, não faz diferença para a pessoa, né? Então, se a organização falha em definir os padrões éticos, entenda-se aqui código de ética, não só ter o código, mas também disponibilizar o código, incentivar a leitura e, de uma certa forma, fazer treinamentos onde o assunto seja código de ética e suas expectativas. Quer dizer, a organização tem que deixar claro o que ela espera de você, né? E não exatamente, mas isso é óbvio que eu não quero que eu quero que você não roube, é óbvio que eu quero que você chegue no horário certo, é óbvio que eu quero que você saia no horário certo, etc. Mas você tem que deixar isso claro. Então, se há falhas nesses estabelecimentos, digamos assim, se você não estabelecer isso corretamente, os funcionários vão compensar essas falhas. Como? Fazendo essas associações. Por quê? Por influência coletiva aqui. Então, uma gestão ética, ela tem que ir nesse sentido, né? Você, se não impuser essas questões,
elas vão andar por si próprias. Os pares são modelos, eles dão o nome disso de consciência ética, né? Estamos aí na mesma panela. Comportamento ético, esse já é o último slide, tá, pessoal? Comportamento ético deve ser consciente. Isso eu lembro bem das Forças Armadas. Né? Disciplina consciente. Né? Existe muita supervisão em uma organização militar. Muita supervisão, é muito severo isso. Mas, assim, a gente ainda na formação, na escola militar, etc., quando a gente vai para a rua, né, isso daqui é muito falado. Você, fora dos muros da instituição, você representa a instituição. Então, a mesma coisa. Eu fiz aqui uma palestra na semana passada, sábado passado, sem ser esse agora, eu fiz uma palestra de finanças pessoais aqui no meu prédio. E eu deixei claro lá quem eu sou. Né? Eu sou um professor de uma universidade federal e conselheiro do CRC. Então, eu estou representando essas duas instituições. Então, não posso, depois de ter falado isso, falar de um jeito qualquer, do jeito que eu quero, emitir qualquer tipo de opinião, etc. Então, essa consciência de estar representando essas instituições, ainda mais declaradamente, então, isso, obviamente, tem que refletir no meu comportamento. É o que eu acho. Então, empresas estão adotando padrões pessoais de conduta para a seleção de colaboradores. A maioria de vocês, se já não passou por isso, vai passar quando entrar nas instituições, aí, nas organizações. Né? Você normalmente assiste a um vídeo, ou assiste a uma palestra, ou lê um determinado manual, que eles têm acho que ele falou aqui, essas expectativas sobre o nosso comportamento. Então, essas expectativas, ele vai deixar bem definido, porque ele está esperando isso de você. Então, ele vai deixar você fazer parte do time, caso você, aqui está marcando, né, uma certa resposta ao questionário, tipo, sim, eu vou me comportar dessa maneira, sim, eu aceito isso, etc. Então, isso está tudo dentro dessa expectativa aqui, né, para você fazer parte da panelinha lá, sair de estagiário para contratado, é o nosso sonho, né? Pessoal, era isso. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, é sempre uma coisa muito bacana estar aqui, dividindo aí com vocês essa doideira que é essa pandemia. A gente chega, então, ao final do capítulo 5. Na quinta-feira, se não ocorrer nenhum tipo de problema que pode ocorrer, né, a gente termina praticamente. Né? Ou até pode ser que eu queira terminar na semana que vem e deixe essa quinta-feira livre, eu não sei. Quinta-feira eu vou receber na aula de finanças pessoais uma pessoa que acho que vai ser uma apresentação muito especial. Pode ser que eu resolva não correr o risco de ter algum problema e peça para vocês para cancelar a aula que vem. Mas isso aí eu vou decidir ainda na quinta-feira. Em princípio, está marcado, quinta-feira a gente fala o capítulo 6, termina a exposição, aí eu vou ver alguns outros dias para a gente fazer esses assuntos satélites, digamos assim, como eu queria comentar com vocês a pesquisa, se não tiver tempo, se não der, etc., eu vou fazer um relatóriozinho e mando o PDF para vocês. Mas eu queria mostrar para vocês, eu queria tabular os dados para poder falar a minha impressão sobre as respostas de vocês. Eu agradeço muito a sua atenção, desejo uma boa noite, até quinta-feira, se Deus quiser. Beijo no coração de vocês. Até quinta-feira, se Deus quiser. Boa noite.